A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação: Aldo Júnior. Oferecimento: Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, Doutor Condomínio! Boa noite, Brasília. Alô, você síndico, morador e trabalhador em condomínio. Hoje é dia 9 de novembro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela sua OK FM. Colhe o ouvido no rádio e prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias, convidados, dúvidas e muitos prêmios. É por isso que já está no ar. Meia hora com o Doutor Condomínio. Aproveitem! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Doutor Condomínio. Boa noite, equipe do Meia Hora. E boa noite aos nossos queridos ouvintes. Isso aí. Boa noite, Marco. Boa noite, Doutor Condomínio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo? Maravilha. Olha, uma boa noite para todos os nossos ouvintes de Brasília e do resto do Brasil. Beleza. Boa noite, Jader. Boa noite, Doutor Condomínio. Tudo tranquilo? Opa, na santa correria. Segunda-feira é dia. Muito bom. Então vamos lá, participe com a gente do programa respondendo o nosso quiz ou fazendo suas perguntas pelo nosso WhatsApp 93208474 e tire suas dúvidas e ainda concorra a muitos prêmios. Acesse também o nosso site doutorcondomínio.com ou mande sua mensagem de voz para os amigos do Doutor Condomínio. Vamos colocar você no ar, hein? E vamos começar. Destaques do programa. No tema do dia, saiba como fazer uma campanha justa para cargos como síndico e equipe diretiva. Nas notícias condominiais dessa semana, este é o nosso destaque. Condomínio reduz conta pela metade ao trocar válvulas de descargas. No Conexão Jurídica dessa semana, com o Dr. Rodrigo Carpá, nosso bate-papo será sobre um desembargador que perdeu um processo ao indicar o síndico e não o condomínio como réu. Aconteceu no condomínio. Pedra desprende-se do morro, atinge prédio e fere 5 moradores. Momento Gabor RH com Ricardo Carpá. Vamos falar sobre as vantagens da contratação de um síndico profissional. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Quiz com o Doutor Condomínio. Se você quer participar do nosso quiz, responda pelo WhatsApp 93208474 a seguinte pergunta: o síndico precisa pedir autorização de assembleia para ajuizar um devedor? Sim ou não? Responda a nossa pergunta e concorra ao final do programa a um lindo relógio de parede do Meia Hora com o Doutor Condomínio. Participe! E você que está sempre ligado no Meia Hora na OK e quer tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o nosso site doutorcondomínio.com e faça a sua pergunta. Ou se quiser, também pode assistir os vídeos e as pílulas sobre os assuntos condominiais debatidos aqui no nosso programa, né, que estão também disponíveis no site, e aprender tudo sobre o universo condominial. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bom, hoje nós vamos falar sobre como fazer uma campanha justa para cargos de síndico e equipe diretiva. A eleição para síndico e membros do Conselho Fiscal e Consultivo muitas vezes se assemelha com uma campanha eleitoral de verdade. Mas acontece que esta dita campanha precisa ser ética e principalmente com um plano de ação definido. Não é isso, Larissa? Pois é, a gente trouxe algumas dicas, né, para o pessoal seguir
algumas orientações que eu acho que são muito válidas para quem está pensando em se candidatar. Exato. Bom, eu queria só falar inicialmente sobre isso aqui, por que a gente colocou esse tema? Porque muitos síndicos se candidatam ao cargo e muitas pessoas, né, muitos síndicos não, muitos condôminos se candidatam e é uma briga, é uma luta, é uma coisa tão ferrenha dentro de um condomínio, né? Não é mais aquela coisa saudável, né? Todo mundo em prol do mesmo propósito. Exatamente. O objetivo da gente tratar aqui é exatamente isso. Você que quer ser síndico, se candidate, mas faça uma campanha legal, uma campanha sem destruir, né? Sem criticar os outros. Procure entender qual é o problema do seu condomínio e tentar resolver, e não só criticar. Exatamente, é tentar agregar ao condomínio, né? E não distanciar ainda mais o que já é difícil. Pois é. Então a gente vê muitas campanhas aí de síndicos aí sangrentas, né? Vamos dizer assim, né? Que é uma acusação para cá, outra para lá, uma coisa diga, Jade. Não, isso daí é uma boa prática em qualquer ramo, né? Fale bem dos seus produtos ou pelo menos do seu planejamento e evite falar mal do seu concorrente, né? Exatamente. É porque na maioria dos casos, aquele cidadão que quer ser síndico, ele não está buscando agregar. Infelizmente, na maioria dos casos a gente vê isso, né? Ele quer pegar uma falha da administração, um erro, eventualmente, que o síndico tenha cometido, e ele vai bater em cima daquilo ali. Usar isso a favor dele, né? Exatamente. O que não é legal. Em vez de, olha, o nosso condomínio está com tal problema, precisa pintar, precisa reformar, precisa fazer algumas manutenções e determinar uma plataforma para ele trabalhar e se eleger. Mas, doutor Condomínio, eu vejo diferente. Eu vejo que muito cidadão se candidata por quê? Porque ele vai ficar isento da taxa de condomínio e às vezes tem até um prolabore. Então ele está enxergando só isso. Ele não enxerga nem a responsabilidade que ele vai ter como síndico. Eu ia chegar nisso. Ia chegar nisso? Então, pode falar. Não, mas foi muito providencial a sua colocação. Outros pensam só nisso aí mesmo. Na isenção, eu já vi brigas assim muito feias de síndicos, né? E de subsíndicos. De subsíndicos querendo a isenção. Opa! É uma loucura. Então, se você já está predisposto a apenas entrar no condomínio para obter esse tipo de vantagem, então nem entre. Porque, doutor Condomínio, ser síndico é não ter sábado e domingo também. Ele tem que estar 24 horas de plantão. Tem que entender isso também. Não vai ter folga no sábado e domingo, não. Não, assim, existe sim uma dedicação, mas eu acho que tudo depende da cultura que aquele síndico, que aquela administração criar. Né? Tanto para atender os condôminos, para prestar o serviço para o condomínio, vai tudo depender da maneira como ele vai guiar a sua administração. É isso mesmo. Mas aí quando o condomínio tem um síndico profissional terceirizado que não mora no condomínio, como é que você acha o síndico no final de semana? Me explica aí, condomínio. Mas aí o que acontece, Marco? Quando um condomínio elege um síndico profissional, ele tem um perfil para síndico profissional. Então ele sabe que ele vai ter um síndico que não vai estar ali morando, síndico morador, e que vão ter regras, né, como se ele fosse um funcionário. Né? Então, se você elege o síndico profissional, você tem que saber que ele não é morador e que ele não vai estar disponível ali 24 horas. Então vamos às nossas dicas, doutor Condomínio? Vamos lá. Bom, como a gente já iniciou, né, queira se candidatar realmente querendo fazer o bem, né? Então, agregar ao condomínio. Então a gente trouxe algumas orientações para você que está pensando em se reeleger ou fazer essa campanha. Uma das primeiras coisas, né, é você se informar sobre a gestão do condomínio, como ela funciona, como que ela vem caminhando. Exato. E pensar, você está preparado para assumir esses desafios? Exatamente. Porque são muitos, né? Segundo, ter um plano de ação, né? Com certeza. Ter um plano, ter um planejamento, ou seja, você vai se eleger, vai fazer o quê? Como vai ser a sua gestão? Exato. Você sempre, eu quero ser síndico por querer, vai ter problema. Vai ser mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, você tem que ter certeza exatamente o que o doutor Condomínio falou, da sua linha de administração. Sem dúvida. Depois da sua análise sobre de como funciona o condomínio, né? Exatamente. Não atacar a gestão do síndico atual. Isso não vai agregar em nada. Porque não vai. E isso vai até prejudicar aquele que pretende se eleger. Uma boa dica é pegar, de repente, algumas falhas, alguns deslizes e levar isso como
um aprendizado. Exatamente. Mas como tudo na vida, se ele for para a Assembleia, ele tem que se preparar para ir para essa Assembleia, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Né? Porque senão vai levar tiro, né? Acabou de falar, ele tem que ter um plano de ação. E ó, outra dica é montar uma chapa, ou seja, agregar outros condôminos que queiram entrar com ele, um subsíndico, conselheiros fiscais. Com a mesma, né? com a mesma linha cabeça, de pensamento, né? Para que essa gestão possa fluir. Outra coisa, doutor Condomínio, uma coisa que poucos fazem e eu acho particularmente muito importante e interessante. Converse com a gestão atual. Exatamente. Deixe claras suas intenções e motivações, porque você pode se surpreender com a reação das pessoas e eles podem acabar te apoiando. Né? Então, assim, às vezes você acha que ele é seu adversário e não. Ele pode te ajudar e muito. E o que ninguém pode esquecer, né? O seguinte, que os dois, sejam eles o candidato da situação e o outro, os dois são proprietários do imóvel, né? Então eles têm que pensar em prol da administração do condomínio e da valorização do patrimônio deles e deixar de briga. Papo encerrado. Bom, participe do nosso programa fazendo perguntas pelo nosso WhatsApp 93208474 e concorra a muitos prêmios. E se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por extenso, e faça sua pergunta. E você ainda pode assistir os vídeos e as pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial e tudo que a gente fala por aqui. Exatamente. E se você ainda, só lembrando, se você ainda não recebe a Folha do Síndico, acesse o nosso site folhadosincodf.com.br e cadastre-se lá e peça o seu exemplar. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. Jader. Opa, vamos lá. lá. Tá com você. A bola tá com você. Nossa, nosso WhatsApp aqui não tá parando. Tá cheio de perguntas vindo. Vamos lá. A Selma de Taguatinga pergunta: piso uma taxa suplementar para a pintura do prédio. Alguns inquilinos se recusam a pagar, alegando que esta taxa é do proprietário. Doutor Condomínio, me ajude. Como eu resolvo isso? Ela fez uma taxa? Desculpe. Uma taxa suplementar. Para fazer o quê? Pintura no prédio. Pois é. Realmente aí os inquilinos estão... Informações truncadas. Exatamente. Se você vai fazer uma pintura no prédio, você está fazendo uma benfeitoria. Uma benfeitoria não é taxa suplementar, ela é uma taxa extra. Se você cria uma taxa suplementar, você está fazendo com que o inquilino contribua para a valorização do patrimônio daquilo que ele não vai usufruir. Então, realmente está errado. Ok. Mais uma. Botaram azeitona na empada do... Não botaram azeitona, né? Não botaram, né? A Karina Dantas, da Asa Sul, pergunta: no meu prédio, o síndico sempre faz a votação secreta. Muitos não gostam, mas aceitam. Tem como mudar esta votação? Bom, normalmente quando o síndico promove uma votação secreta é porque existe uma política no condomínio de votação secreta. Normalmente, quando o tema é muito polêmico ou alguma coisa nesse sentido, que as votações normalmente são abertas, né? Elas não precisam necessariamente serem secretas. Se ele faz isso, eu creio que já tem uma política, mas normalmente as convenções não prevêem votação Dizem nesse até sistema. por aclamação, né? Exatamente. O que diz. Se ele faz secreto, ele deve ter alguma particularidade lá para ter implementado isso. Maravilha. Segue, Magrão. Participe do quiz se você quer participar com a gente. Responda pelo 93208474 a seguinte pergunta: o síndico precisa pedir autorização de assembleia para ajuizar um devedor? Sim ou não? Então, responda e concorra a um lindo relógio de parede. Agora é relógio também. Ah, é relógio agora, Muito Agora é chique. relógio Tá também. ficando chique esse programa, hein, Você doutor? tá Condomínio? achando que é só... Caneca? Só caneca, meu amigo? Agora é relógio também. Acabou o estoque da caneca, eu já sei. Exatamente, exatamente. Beleza, participem.
Atenção síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011 7316. Notícias condominiais. Condomínio reduz conta pela metade ao trocar válvulas de descarga. Em São Bernardo do Campo, em São Paulo, um condomínio conseguiu reduzir a conta de água quase pela metade depois que o síndico mandou instalar válvulas de duplo fluxo nos 24 apartamentos. A iniciativa foi motivada pelo aumento do consumo que disparou entre junho e julho. Agora, todo mundo foi conscientizado da necessidade de mudanças por meio de informativos no elevador. Cada peça custou R$ 65,00 e a instalação é rápida e dura em torno de 10 minutos e não tem sujeira. Segundo o síndico, já no primeiro mês, em agosto, o consumo caiu 10% e a conta d'água ficou cerca de R$ 3.000 mais barata. Isso porque o condomínio recuperou o bônus da Sabesp que tinha perdido em julho. Em setembro, com a metade das válvulas instaladas, a redução do consumo chegou a 15%. No total, as válvulas custaram R$ 17.000 e o síndico nem precisou mexer no fundo de caixa para comprar. Síndico bom esse, hein, doutor Condomínio? Pois é. Não mexeu nem no fundo de caixa, ele mexeu. Que maravilha. Só com a redução ele comprou tudo e pagou tudo. Os condôminos agradecem. Os condôminos agradecem. Exatamente. Você viu que esse negócio de água é importantíssimo, né? Você reduzir o consumo de água, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Isso aí. Bom, agora nós temos uma grande novidade aqui para vocês, que é a Una Síndico 2016. Você que é empresário e vende produtos e serviços para condomínios, não pode ficar fora dessa. O maior encontro de gestores condominiais do DF vai acontecer em maio de 2016. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta já o seu espaço comercial. Una Síndico 2016, o evento mais esperado da comunidade condominial do DF. Momento Doutor Condomínio. Normalmente, os regimentos internos, de forma errônea, normatizam questões não previstas na convenção. Isto é absolutamente passivo de nulidade, porque o regulamento interno somente poderá regrar cláusulas e dispositivos previstos na convenção condominial. Portanto, se o regimento interno criar norma ou estabelecer regra sem que haja previsão na convenção, as decisões são passivas de nulidade. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Bom, hoje não tem boa noite. Hoje a boa noite é comigo mesmo. Hoje não temos a conexão jurídica com o Dr. Rodrigo Carpati, mas eu mesmo vou fazer. Bom, o que acontece? Um desembargador perdeu um processo ao indicar o síndico e não o condomínio como réu. Olha que maravilha que esse desembargador aprontou. A juíza Ana Paula Carlota Miranda, da Terceira Vara Civil de Cuiabá, julgou improcedente uma ação de danos morais movida pelo desembargador afastado Evandro Stedley contra o empresário Christian Caselli, vice-presidente das Lojas Avenida. A decisão foi proferida no mês passado e Stedley já recorreu. No processo, o magistrado acusou o empresário de ter cometido várias arbitrariedades contra ele na qualidade de síndico do condomínio Florais Cuiabá entre 2006 e 2008. A juíza, no entanto, entendeu que Stedley deveria ter processado a administração do condomínio e não o síndico. Então, olha o que esse desembargador me fez de lambança. Ele, em vez de entrar com a ação de danos contra o condomínio, ele entrou contra o síndico. A pessoa física do síndico não tem nenhuma relação com isso, né? Perfeito. Então, ele, um desembargador, Marco Antônio. Desembargador aposentado me faz uma lambança dessa. Resultado para ele... perdeu o processo simplesmente porque não soube colocar no polo correto aquele que deveria estar no polo, que era o condomínio, e não o síndico. Perfeito. Maravilha demais. Participe do nosso quiz. Respondendo a nossa pergunta no 93208474, que é a seguinte: o síndico precisa pedir autorização de assembleia para ajuizar um devedor? Sim ou não? Responda a nossa pergunta e concorra ao final do programa a um lindo relógio de parede personalizado do Meia Hora com o Dr. Condomínio. E sabe onde é que você está agora? No Meia Hora com o Dr. Condomínio.
Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. A partir de agora, pergunte ao Doutor Condomínio. Esse cara sou eu. Ô Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. Também acho. Vamos lá, as perguntas. O Álvaro Paes, de Taguatinga. Todo mês pagamos o fundo de reserva. Quando perguntamos ao síndico sobre o saldo, ele alega não ter mais nenhum saldo. Ele deve repor esses valores gastos? É, boa pergunta, hein? Bom, vamos lá. Se ele está utilizando o fundo de reserva como taxa ordinária, ele já está cometendo um erro, né? Porque esse fundo de reserva deveria ser separado numa conta à parte e só ser utilizado em situações emergenciais. Se ele está usando, ele já está cometendo o primeiro erro. O que é muito comum, hein, doutor? Muito mais comum do que se imagina. Então, ele pode ser, sim, questionado lá na frente, e até existem casos de devolução desses valores, tá? Porque se ele está usando o fundo de reserva para compor despesa ordinária, ele tem problema de orçamento, ele tem alguma falha na gestão financeira dele. Então o que ele tem que fazer? Chamar uma assembleia, recompor esse orçamento e nunca invadir o fundo de reserva para custear a despesa ordinária. Que é um então, fundo específico. Exatamente, para despesas emergenciais. Então ele pode ser compelido, sim, a devolver esse saldo. Porque não tem saldo porque ele gasta, né? Por alguma razão que ele não nos informou aqui. Espero que ele não gaste com ele mesmo. Não. Normalmente é o que o doutor Condomínio falou. Se confunde com a taxa ordinária, né? Porque normalmente é pago no mesmo boleto, então vai no bolo. Exatamente. Isso aí. Mais uma? Mais uma. O Maurício Martins, da Samambaia. Eu pago o salário do síndico e ele não me atende nunca. Quero a devolução do meu dinheiro. Como que eu posso fazer, doutor Condomínio? Me ajude. Ai. Como é o nome dele? É o Maurício. Então, Maurício, você tem um funcionário chique, né? Esse síndico. Bom, vamos lá, vamos botar os pingos nos is. O síndico não recebe salário. O síndico recebe uma ajuda de custo para custear o sofrimento dele durante o cumprimento da gestação dele, certo? Gestação mesmo. Gestação, né? Exatamente. Então não é salário. Então ele não pode pedir devolução de nada. O que ele tem que cobrar do síndico dele é que esse síndico preste contas, faça as coisas com transparência, com clareza. Que o atenda, né? Que o atenda. Exatamente. Ele tem que atendê-lo também, né? Agora, vamos saber quem é o Maurício também, né? Não, e de repente o Maurício também não é... E vamos lembrar e frisar o que a gente sempre fala aqui no Meia Hora. Documentem esses questionamentos, notifiquem o síndico formalmente para se respaldar a qualquer tempo. Lá no livro, né? Livro de ocorrências. O livro de ocorrências lá. Às vezes até o e-mail do próprio condomínio, algo que formalize aquele contato. Exatamente. Então, Maurício, não é salário, tá? É ajuda de custo. E se ele não está lhe atendendo, existem meios administrativos de você buscar esse contato com o síndico. Manda, Jado. Mais perguntas? Mande mais uma. Opa, então vamos lá. Sempre pago para o meu zelador fazer serviços extras no condomínio. Pinturas, serviços elétricos, entre outros. Meu conselho está questionando o meu procedimento e não quer aprovar minha prestação de contas. Ele está certo ou não na minha postura? Minha postura está correta ou não? Eu fosse o conselho... Quem é? É o Leni Carvalho, morador da Asa Norte. O que acontece? O Conselho Fiscal está certo, porque ele não pode desviar o funcionário para fazer outros serviços, porque lá na frente
É uma ação de trabalhista pesada, desvio de função, e aí vai causar um grande problema para o condomínio. Então o Conselho Fiscal está certo em não querer aprovar. A gente aconselha que, neste caso, ele contrate um outro prestador de serviço para atender as demandas dele. Detalhe, mesmo que ele esteja pagando isso de forma... Por fora, né? Por fora, que é pior ainda, né? Porque o ideal é que ele pagasse dentro do contra-cheque do funcionário para recolher todos os encargos sociais e ficar tudo certinho. Se ele ainda está desviando a função e ainda pagando por fora, ele está fazendo duas bobagens. Não é. Então, tenha atenção a isso. Exatamente. Beleza. Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o Síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Participe com a gente do programa fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474 e ainda concorra a muitos prêmios. E você que está sempre ligado no Meia Hora aqui na OK FM e quer tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com, doutor por extenso, e faça sua pergunta. Ou se quiser, você também pode assistir os vídeos e as pílulas sobre os assuntos condominiais, tudo que a gente debate aqui no nosso programa, hein? Disponíveis no site, aprendendo tudo no universo condominial. A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa, sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro-desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800-227-4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital. Aconteceu no condomínio. Doutor Condomínio, pedra desprende-se do morro, atinge prédio e fere 5 moradores. Rapaz, que coisa, hein? Teve aquela situação gravíssima lá em Minas Gerais também, daquela barragem que rompeu. Lá da Samarco. Exatamente. Mas lá no Espírito Santo, a pedra rolou do morro abaixo e 5 pessoas ficaram feridas no residencial Santa Teresa, na região serrana do estado, na noite de terça-feira passada. Quer dizer, uma semana, né? Mais ou menos. O edifício fica localizado na entrada da cidade e 2 carros foram danificados. A área foi isolada e a equipe da Defesa Civil Estadual se dirigiu ao local, interditou o imóvel e fez um mapeamento da área para saber se haveria maiores riscos. A pedra tinha 2 quartos localizados em andares diferentes. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital da cidade. Uma das vítimas, um pedreiro, dormia em um dos quartos com a esposa e com a filha de 6 anos. Meu Deus. O pedreiro sofreu um corte na cabeça e teve escoriações pelo corpo. A esposa cortou a perna e precisou levar pontos e a criança teve alguns arranhões. No outro quarto, as vítimas também sofreram escoriações, mas nada além disso. A pergunta é, doutor, será que a pedra rolou por razões naturais ou provocadas? Não é possível. Normalmente uma pedra, né? Mas é que o cidadão constrói lá na encosta do morro, começa a ocupar irregularmente os terrenos, depois tem essas consequências. Né? Então, mas essas rolagens de pedra normalmente é o terreno que cede, né? Uma situação que... Gente, que situação mais inusitada. Eu acho que ninguém que tá ali dormindo imagina vai esperar que uma pedra vai rolar na tua cabeça. O famoso Rolling Stones. Nossa Senhora. Depois dessa, pedras que rolam. Encerro aconteceu. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Bom, resultado do nosso quiz. Cadê os tambores? Temos ganhadores? Hoje não tem nem tambor, né, Marcão? Hoje o Marcão tá de mal. Magrão tá... Marcão. Eu vou com você. Hoje tá dando tudo certo. Bom,
Não tem tambor rufando, não tem som de ganhador, mas tem a pergunta. Mas tem ganhador? Tem. Isso é mais importante. Aí, olha aí, Magrão. Apareceu. Eu vou falar, Larissa. Larissa tá agoniada aqui. Tá uma loucura. Conte quem ganhou. Vamos lá. Vou falar a primeira pergunta. É claro. O síndico precisa pedir autorização de assembleia para ajuizar um devedor? Sim ou não? Cadê, Magrão? Temos um ganhador, Magrão. E a resposta? Você não deu a resposta. É verdade. A resposta é o seguinte: o síndico não precisa, de forma nenhuma, pedir autorização de assembleia para ajuizar um devedor, até porque, se ele não ajuizar o devedor e porventura esse débito prescrever, esse próprio síndico vai responder. Vai pagar. Vai pagar a conta. Então ele tem, de qualquer maneira, que tomar uma atitude e ir lá e resolver. Então nós temos aqui um síndico do Cruzeiro que ganhou, dentre os inúmeros participantes que a gente recebeu aqui, o seu José Nilson, síndico do Cruzeiro, final 0217, o telefone dele. Ele é síndico do Cruzeiro, acertou a pergunta e semana que vem já tem muita comemoração, já viu? Reclamou tanto que agora agora ele tá botando. Comemoração demais. Isso aqui é tudo pra você, viu, Zé Nilson? Você acertou a pergunta aqui, o Magrão tá empolgado. Então, semana que vem você vai estar aqui com a gente, ao vivo e a cores, recebendo a sua caneca. Não, caneca não, é o relógio. Ele vai acertar os ponteiros aqui com a gente. Exatamente. Vamos conhecer o Zé Nilson, síndico do Cruzeiro, que vai estar com a gente aqui ao vivo semana que vem. Dica da semana com o Doutor Condomínio. A correta comunicação com os condôminos é um dos grandes segredos para a gestão condominial de sucesso. Avisos, informativos e cartas são ferramentas fundamentais para dar conhecimento dos acontecimentos do condomínio e garantir a plena informação aos condôminos dos atos do síndico. Esse povo é debochado demais aqui. Vocês não estão vendo esse povo debochado aqui, mas tá bom. Bom, mandar um abraço aqui pro Átila do Cicobi, que tá aqui ligado na gente. Pro Alexandre da Impressa Capital também, que tá aqui ligadinho com a gente. Queria mandar um grande abraço para todos os síndicos da Ceilândia e Samambaia, que estão ligadinhos no Meia Hora. Muito bom. Queria mandar um abraço lá pra Ed, lá de Valparaíso, aquela nossa amiga. Isso. Que está nos ouvindo. E lá pro Renato, lá no Rio de Janeiro, também, que está ligado na gente. Maravilha, são assíduos. Opa, eu também tenho um abraço aqui pro Francisco Leite, de Águas Claras, que tá nos prestigiando aqui pelo WhatsApp. Opa. E a Joana Marins, da Samambaia. Também tá aí Também ligada. Tá aqui ligada, escutando a gente. Maravilha. Um grande abraço. Bom, eu só queria avisar vocês, ouvintes, nós tivemos um pequeno problema técnico hoje aqui. Então nós não tivemos a conexão jurídica com o Dr. Rodrigo Carpati. E também o Momento Gabor, que estreia hoje, não tem problema, vai estrear semana que vem. E vocês vão poder ter o privilégio de ouvir falar Dr. Rodrigo Carpati, jurídico, e o Ricardo falar sobre síndico profissional. Mas semana que vem nós estamos aí. Gente, um grande abraço a todos. Valeu, obrigado, ótima semana e até semana que vem. Boa noite, um abraço a todos. Bom descanso. Tchau. Você ouviu na OK FM, Meia Hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.